Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Rafael Savimbi diz que ser filho de Jonas Malheiro Savimbi cortou-me algumas oportunidades. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. Família, segundo escrever aqui o site, né? Como é que fala? Angola 24 horas. É isto mesmo. Rafael Savimbi, né, diz que ser filho de Jonas Malheiro Savimbi cortou-me algumas oportunidades, né? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto. E família, é basicamente isso que é muito essencial para nós. Deixa aquela curtida, tá entendendo? Se você não curtir, deixa dislike. E comenta, família, ok? O link do meu Instagram está na descrição dos nossos vídeos. O link do meu TikTok também está na descrição do vídeo. Então, sem mais blablas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família? Olha, no próximo dia 22 deste mês, vai assinalar mais um ano da morte de Jonas Malheiro Savimbi, líder fundador da UNITA, que morreu em combate em fevereiro de 2002. Com a aproximar da data que é reservada para uma série de atividades, um dos filhos, de nome Rafael Savimbi, abre-se a entrevistas ao país para falar da figura do pai, do seu percurso político, de vida interna na UNITA e do preço alto que a família teve que pagar por conta da imagem de um dos homens mais complexos da história recente de Angola, né, família? É basicamente isso. Fonte, Novo Jornal é isso. Não, fonte, o país, eu acho. E o site do jornal aqui é o site Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Ok, let's seguir. No dia 22 assinala-se mais um ano da morte do seu pai. Qual é o vosso olhar sobre esta data? Para nós, filhos, o dia 22 de fevereiro transformou-se num dia de reflexão em torno da vida e obra de um homem que por destino nosso pai. Com todas as marcas do seu tempo. Exatamente. Um homem que marcou o seu tempo de forma indelével, seja no quadro público assim como particular. Na esfera particular, ainda ressentem da ausência? Sim, claro. No quadro particular, por exemplo, Jonas Savimbi foi o expoente da família, cujo desaparecimento afetou profundamente a sua estrutura. Até que ponto? É conforme já disse, foi o expoente da família. Refere-se à esfera material? Talvez falaria de lembranças e ensinamentos. O que guardam destes itens? Sobre isso, um dos valores transmitidos que guardo para sempre é a solidariedade. Saber dar a sua mão e o seu ombro a quem precisa. Sobre isso, eu tenho uma máxima segundo a qual temos de transformar as nossas oportunidades em instrumento de apoio aos que não as tiveram. O que significa isso? Quer dizer que, no processo do desenvolvimento social, os mais fortes nunca se esqueçam dos fracos ou dos menos favorecidos. Considera justa a luta do seu pai? Jonas Savimbi lutou pela independência, pela implantação da economia de mercado e pelo Estado democrático de direito. De uma forma ou de outra somos independentes. O princípio da iniciativa econômica individual no quadro do liberalismo econômico é a matriz vigente no nosso país, apesar de ainda verificar-se a presença exagerada do aparelho do Estado na economia. A democracia, embora precise de ser aprofundada e consolidada, mas é hoje um princípio constitucionalmente consagrado a partir de 1991 e todos sabemos que a luta de Savimbi esteve também na base desta grande transformação política em Angola. Em suma, sim, a sua luta foi e continua justa. Mesmo sendo acusado da guerra que dilacerou o país, ainda assim é justa? Nenhuma guerra é boa ou limpa. Mas então o que está a defender? Não, acredito que hajam homens sensatos, como foi o caso do meu pai, que tenham prazer em assistir às atrocidades de uma guerra. Mas ele fez guerra, então? Infelizmente, a continuidade da luta política por meios violentos foi o que aconteceu em Angola porque as partes envolvidas na contenda política não se entenderam. Mas é preciso dizer alto e em bom tom que no processo que levou o país à guerra, culpados somos todos e vítimas também fomos todos. E o que tem de ficar é a ideia firme, segundo a qual seja lá qual for a nossa divergência, nunca mais as armas.
Sente-se feliz. Com o lugar que a história recente de Angola colocou seu pai? Estou feliz com o lugar que a história verdadeira vai dando a Jonas Savimbi. Como assim? Não estou a falar da história dos vencedores que querem manipular as mentes, mas sim a verdadeira história que se traduz hoje no reconhecimento e na inspiração dos seus feitos, sobretudo às novas gerações deste país. Considera haver manipulações sobre a vida do seu pai? Os factos históricos são teimosos. Quais das piores coisas que já ouviu sobre o seu pai e que o terá incomodado mais? Nada mais me incomoda, porque estou blindado contra as falácias. Até que ponto, sabe que quando te acusam de alguma coisa que não fez, a reação é sempre a mais natural. Convém dizer aqui que Jonas Savimbi foi e continua a ser uma figura pública marcante. E sobre ele muita coisa se diz. É o preço a pagar. E o que sente quando ouve falar sobre essas muitas coisas? Sinto-me triste, porque gostaria que ele vivesse esse novo momento da história do país em que a sua luta está a ser melhor compreendida. Gostaria que o seu pai tivesse um posicionamento diferente no contexto da histórica política recente de Angola? Gostaria que as condições e a conjuntura política daquela altura fosse diferente, o que obrigaria os atores políticos de então terem posições diferentes das que tiveram que tomar. Como assim? Jonas Savimbi acreditou num ideal de uma Angola independente, justa, democrática e igual para todos. É isso que esteve na base da luta de Savimbi. Com tudo o que ouve sobre o teu pai, sente-se orgulhoso de ser o filho de Jonas Savimbi? Sou digno filho do meu pai. O que o torna orgulhoso? Jonas Savimbi foi uma pessoa extraordinária em várias dimensões, mas sobretudo no amor à sua pátria. A sua influência é tão forte que de incompreendido de ontem passou a ser uma das maiores referências da verdadeira história de Angola. Mas que tipo de referência para que geração? Jonas Savimbi foi vítima da propaganda e do cruzamento de vários interesses a certa altura da história política do mundo. Não estou a dizer com isso que não tenha tido as suas falhas que são próprias da condição humana. Qual seria o melhor entendimento que se poderia dar ao seu pai? A melhor forma de entender Savimbi é ler e compreender o seu projeto político condensado nos 5 princípios fundantes da UNITA, que são a liberdade e independência total dos homens e da pátria-mãe, democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos, a soberania expressa e impregnada na vontade do povo de ter amigos e aliados primando sempre pelo interesse dos angolanos. Igualdade de todos os angolanos na pátria do seu nascimento e na busca de soluções econômicas, priorizando o campo para beneficiar a cidade. Um dos posicionamentos que ficou muito aguçado, na época da morte do seu pai, foi a questão de que ele teria sido traído por pessoas próximas e que eram homens da linha de frente da UNITA. Como lidam com estas pessoas, sendo que muitas delas ainda estão aí, vivas? Isso está na história e viveu-se. E não foi a primeira vez que isso acontece na história da humanidade ou do mundo. É revoltante? Viveu-se. Mas penso que tudo foi uma questão da própria circunstância. E hoje, mais de 20 anos depois, as pessoas estão mais calmas em avaliar de facto se as posições tomadas na altura foram das melhores ou não. Qual é vosso posicionamento diante desta questão? Estávamos no calor político. Era a guerra. E a história dos homens é isso. Há quem diga que a humanidade está em guerra permanente. Mas o fundamental é todos aceitarmos que, independentemente das nossas divergências e pontos de vistas diferentes, nunca mais façamos alternativa à violência. E nunca mais peguemos em arma para nos guerrearmos contra nós a julgar pelo preço tão alto que pagamos. A Jura, organização juvenil da UNITA, prepara-se para realizar o seu congresso. Uma das questões que transpirou para fora tem a ver com o chumbo à candidatura da sua irmã, Ginga Savimbi à liderança da organização e a acusação de tribalismo no seio dos concorrentes. Essas acusações não maculam a gênese da UNITA, que se diz ser a favor da democracia.
A gênese da UNITA é a União Nacional. A UNITA junta todas as sensibilidades sociais, tribais e raciais que compõem o mosaico cultural angolano para transformar num processo de sociedade unificadora. E o chumbo a candidatura da sua irmã? Não temos qualquer ligação com a Jura. Espero que a organização discuta o seu futuro e que saia deste congresso com força para o bem da juventude angolana. Essa acusação de que há um favorecimento ao candidato Nolito Ikuikui, por parte da direção da UNITA, não remete o partido para uma situação complicada? Eu já não me lido com a Jura em termos de estrutura. Tudo o que desejo é que o Congresso corra com a maior transparência. Desejo boa sorte à organização juvenil da UNITA e aos candidatos. De resto, não sendo mais da Jura, que deixei praticamente em 2014, quando cessei o meu mandato como membro do seu Comitê Nacional, não tenho comentários a não ser o desejo de que tenham um bom congresso. Qual é o vosso olhar sobre a UNITA, que é o maior projeto político que o seu pai deixou? A UNITA é, até aqui, o projeto alternativo mais credível a nível da praça política nacional e é nesta grande perspectiva em que se enquadram e trabalharam todas as lideranças da UNITA. A UNITA tem sabido honrar a memória do seu pai? Felizmente sim, e acredito que todo aquele que tentar fazer o contrário na UNITA não terá pernas para andar. Como assim? Tudo o que é hoje a UNITA resultou da união de esforços variados de todos os seus membros e não só, mas à sua testa esteve sempre Jonas Savimbi. É um facto histórico incontornável. É oportuno trazer para aqui uma reflexão do Savimbi expressa no livro de Yves Loisial, intitulado O Portrait d'un Revolutionnaire en Général, onde exorta as organizações políticas africanas a estarem atentas ao fenómeno da pessoalização ou fulanização das mesmas, de um lado, e a descontinuidade ideológica do outro lado. De que forma? Constatava que em muitos partidos políticos africanos só os presidentes contavam e quando desapareciam fisicamente os seus partidos corriam grandes riscos de mudar de orientação política e até às vezes de nome, facto que decepcionava e frustrava muitos quadros. E a UNITA não teria corrido este risco? Felizmente não. Já sofremos discriminação e perda de algumas oportunidades que preço teve de pagar por ser filho de Jonas Savimbi? Já paguei faturar alta. Primeiro é da curiosidade das pessoas, das incompreensões. Havia muitos receios. Isso teve impacto na vossa afirmação? Já sofremos discriminação e perda de algumas oportunidades. Até que ponto? Por exemplo, eu, antes de me ligar diretamente à política, quando vim para Angola, eu queria trabalhar no setor privado. E tinha coisas mais ou menos encaminhadas. Mas que depois não avançaram por ser filho de quem sou, do meu pai. Sentiam-se excluídos de alguma forma? Sim, mas prontos, hoje digamos que valeu a pena. O que leva a crer que valeu a pena? Valeu a pena porque o tempo traz a razão. E, hoje, as pessoas nos olham de uma forma diferente e com muito respeito e até admiração. Mas quem merecia esse carinho seria o meu pai e não nós. Ele é o protagonista de toda a história. Seria bom se ele estivesse cá para poder também colher este carinho. Mesmo com o posicionamento histórico que tem? O meu pai foi um homem, e morreu porque talvez sabia que a missão estava cumprida, mas também com a noção de foi mal compreendido. O senhor faz parte dos quadros da atual direção da UNITA. E, durante o período eleitoral, houve a acusação de proximidade e até financiamento dos filhos de Eduardo dos Santos à campanha da UNITA. Isso procede? A única coisa que sei sobre isso, e devo dizer, é que a vontade de mudar desta vez foi tanta que incluiu também muitos membros do MPLA e pessoas que estavam descontentes com a situação. Que relação tem essa afirmação? Com a questão que o colocamos. É que, nas condições atuais, o partido que representa a mudança é a UNITA. Quem queria mudança, quer goste da UNITA ou não, tinha de apoiar ou votar na UNITA.
Então acho que foi um pouco isso que aconteceu. Porque qualquer tipo de aproximação era politicamente aceitável, apenas neste sentido. Mas então as questões relativas ao financiamento das duas filhas de José Eduardo dos Santos à campanha de Adalberto Costa Júnior? Primeiro é que não sei. Mas penso que o próprio engenheiro Adalberto Costa já foi esclarecendo essas questões. A família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabem saber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família J-Lo com a família da Chigatum, todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. É todo dia, estou tornando o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maneira.